Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre liberdade de expressão nas redes sociais. Nós estamos aqui na Escola Estadual Paula Fracinetti, em São Sebastião do Paraíso, e a nossa convidada é a professora Juliana. Professora, por que vocês escolheram este tema? Este tema coincide muito com a realidade atual dos alunos, que passam a sua maior parte do tempo disponível nas redes sociais. Tá certo, então vamos começar. Eu sou a favor da liberdade de expressão nas redes sociais porque a liberdade de expressão é um direito previsto na Constituição, no artigo número 5, que prevê que toda pessoa física ou jurídica tem o direito de expor as suas ideias e os seus pensamentos em qualquer meio de comunicação presente na atualidade. Eu gostaria de deixar bem claro a minha opinião, que, em nenhuma hipótese, eu sou contra a liberdade de expressão nas redes sociais. Eu sou contra da maneira que as pessoas usam esse meio. Por quê? Porque tem muitas pessoas que elas chegam a abusar do seu direito. Porque a Constituição, a qual tem no nosso país, fala que todos nós temos sim o direito de termos a liberdade de expressão. Ela não fala que todos nós podemos abusar. Por quê? Porque tem muitas pessoas a qual ela chega a pecar o sofrimento de uma pessoa ou até mesmo um momento não adequado para pôr a sua opinião e expressar a sua ideia. E, em meu ponto de vista, eu penso que não é assim que funciona. Porque todos nós devemos o quê? Devemos ver que para nós expressar ou para nós dar o nosso ponto de vista, há vários conceitos que interferem nesse momento. Como por exemplo, o momento, como, por exemplo, a circunstância. Porque em nenhum momento a gente deve agir ou deve pegar uma pessoa como objeto apenas para nós se sobressair, sem olhar a consequência, porque eu penso que todo ato possui uma consequência. E, às vezes, a hora ou até mesmo inapropriada pode acarretar uma consequência não muito boa para a pessoa que está usando as redes sociais. Eu sou a favor da liberdade de expressão nas redes sociais, pois cada pessoa tem o direito de expor suas ideias e seus pensamentos, e, portanto, não deveriam ser processadas pelo simples fato de estar expondo suas ideias. Eu sou a favor da liberdade de expressão nas redes sociais, porque a maioria dos crimes hediondos que acontecem hoje em dia não é por causa da internet, porque já aconteciam, só não eram conhecidas mundialmente como agora. E existem sites que proíbem determinada entrada. Por exemplo, uma pessoa pode proibir os seus filhos, bloquear a entrada deles em certos sites que ela não acha apropriado. E se a gente for falar desses crimes que acontecem, a gente vai entrar num assunto mais abrangente. Eu sou contra a liberdade de expressão mal utilizada em relação às redes sociais, porque, infelizmente, esse meio de comunicação vem sendo utilizado de maneira totalmente inadequada, como, por exemplo, autores de opinião. Eles se esquecem da alta influência que as redes sociais exercem em relação às pessoas, como uma dessas consequências, a autodegradação. Bom, eu queria saber de vocês, de que forma vocês acham que as pessoas podem exercer esse direito de ter liberdade de expressão? Como ele falou, questão de ter direitos e também ter deveres, né? Por exemplo, vocês têm o direito de manifestar tudo que vocês pensam, mas vocês, consequentemente, vocês podem ser punidos judicialmente caso publiquem alguma informação que possa prejudicar alguém. E essa pessoa se sentir lesada, ela pode te processar e aí você vai ter, né, alguma ação. Como que vocês pensam, o que vocês pensam disso, né, da forma como essas pessoas estão utilizando esse direito? Claramente, todas as pessoas têm o direito de se expressar, né? Sua opinião e o que elas pensam a respeito de todos os assuntos. Mas, claro que elas têm que pensar no próximo, sobre o que elas estão falando. Que todas as pessoas têm família, têm amigos, e elas não podem esquecer que todos têm moral. E dependendo do que elas dizem, pode estar destruindo as outras pessoas ou a reputação que ela tem. Eu posso dizer que seria em relação à emoção das pessoas. Elas abusam realmente muito disso. Como, por exemplo, postar foto de crianças que simplesmente dizem que estão precisando de ajuda e, na verdade, não estão. Eu sou a favor da liberdade de expressão nas redes sociais pelo fato de as redes sociais serem um bom lugar para as pessoas exercerem esse direito de liberdade de expressão, ou seja, dando sua opinião sobre algum assunto do cotidiano. E por ser uma opinião, acho que tem que ser respeitado você gostando ou não dessa opinião.
Vocês acham que as redes sociais têm o lado positivo de, por exemplo, dar voz a quem não tem? Ou seja, por exemplo, eu estou querendo dizer o seguinte, que as grandes instituições de comunicação, elas não têm, por exemplo, condições de abranger assuntos que são do interesse dos pequenos grupos. Por exemplo, um assunto que é do interesse aqui de São Sebastião do Paraíso, não vai ser sempre que numa empresa nacional a gente vai ter espaço para colocar isso. Porém, nós temos os pequenos veículos, como é o nosso caso, e também as redes sociais, que também estão sendo utilizadas para esse tipo de comunicação, que é o que nós chamamos de comunicação comunitária. Qual a opinião de vocês sobre essa questão? Tem muitos casos de pessoas que antes de terem as redes sociais, como o YouTube, como ela citou, não tinham oportunidade de mostrar seu trabalho. Tem muitos atores hoje em dia que acabam sendo contratados por fazerem certos vídeos na internet que fazem sucesso e vão para grandes canais de televisão e continuam sua carreira. E vai ver que se não tivesse o YouTube, ou o Instagram, ou algum outro veículo menor, ela não pudesse mostrar aquele trabalho, tanto por falta de oportunidade que às vezes não tem na cidade dela. Eu sou contra o mau uso das redes sociais pelo fato de muitas pessoas abusarem de sua liberdade de expressão. Nós podemos relembrar o caso da cidade de Santa Maria, onde teve a Boate Kiss, onde teve muitas pessoas que foram mortas, queimadas, até pisoteadas. Outros ali presentes tiraram fotos dessas cenas, colocando nas redes sociais. Nós podemos colocar no lugar desses familiares e pensando como que eles se sentiriam vendo esses entes queridos sendo expostos de maneira grosseira, sendo tratado como objeto de mídia para meio de informação. E fica a reflexão, será que isso é liberdade ou abuso de expressão? Você decide. Muitas pessoas podem conversar com parentes que moram longe, trocar informações, que hoje, no mundo de hoje é muito importante. O mundo está sempre girando muito rápido, então as redes sociais ajudam a gente. E tem casos também que giram a economia, muitas merchandises, tem muitas pessoas que conseguem ganhar dinheiro trabalhando dentro das redes sociais, que giram a economia. Como que vocês acham que ficou a questão familiar depois que o acesso às redes sociais ficou tão fácil dentro de casa? Eu penso que com a facilidade que as redes sociais de liberdade de expressão entrou na família, fez com que ela ficou mais separada. Por quê? Elas vão esquecer o contato direto que há entre elas para poder conversar com pessoas de outro estado, de outro país, e vão ter um laço afetivo a mais do que na família. Por quê? Tem um caso exemplo de que mães deixam o filho na rede social para poder fazer outras coisas, ficando sozinho, e às vezes esquece da obrigação de casa, esquece das obrigações a fazer devido à rede social, ou seja, interfere de modo bem mal. A partir de um momento que uma pessoa abre uma conta, nessa conta há leis, e essas leis são todas de liberdade de expressão. E nisso, cabe a cada pessoa regularizar sua ideia, porque a partir daí ela já aceitou os termos de uso das redes sociais. Na minha opinião, eu penso assim que eu quero ensinar muito para minha filha que ela não deve se expor muito nas redes sociais e também conversar com ela a respeito de que isso não é brincadeira, que se ela algum dia for exposta na rede social vai ficar muito difícil para ela. Eu acho que pessoas que têm uma dignidade certa consigo mesmo, ela não fica tirando fotos sensuais, ela guarda isso para si e não faz de sua vida íntima como um arquivo para todo mundo ver. E você acha que então as pessoas que tiram suas fotos, elas não precisam postar, é isso? É para guardar para si mesmo. Devido a muitos casos que ocorreram, eu sou totalmente contra as pessoas que usam de forma errada as redes sociais, como, por exemplo, pessoas que usam doenças falsas para poder arrecadar dinheiro para si próprio. Então, assim, tem muita gente que não entende a proporção que pode ganhar na rede social um conteúdo que ela mesma coloca. Ela deixa para ela, assim, se ela expõe uma foto dela com roupa muito curta, ela está sujeita a críticas de outras pessoas. Ela, então, tem que estar preparada, ela tem que ter maturidade para entender que depende do que ela vai colocar, as pessoas vão ter a ideia dela.
Porque é aquela questão, tem gente que fala assim, ah, mas comentaram fotos minhas que eu não gostei do comentário, mas vai ver, você deu a ideia para a pessoa que você é daquele jeito. E todas as pessoas têm o direito de falar, então você tem que ter uma cabeça pronta para poder absorver essas críticas. E hoje em dia a gente não pode esquecer que existe tráfico de criança, onde eles pegam criança, vendem para fora. Não comenta tanto, mas é uma coisa que existe. Muitas pessoas se esquecem. Nós devemos pensar que as crianças são indefesas e que a gente tem que defender elas. Tem muitas pessoas que, como foi o caso que a Ariane falou, de tráfico de bebê, tráfico de órgãos, ou até mesmo uma pessoa que entra na rede social, se apaixona, se namora, eu vou conhecer, achou que era uma pessoa e não era, e acaba sendo enganada, até mesmo sendo morta para tirar os seus órgãos. Tem muitas pessoas que falam, isso daí é muito longe, é muito distante de nós, acontece só em novela, nos Estados Unidos, países grandes. Não, não é bem assim. De acordo com pesquisa, o Brasil foi considerado que é o 3º percentual de ganho, que é o tráfico de pessoas. Só perde para armas e para drogas. Então, tudo que a gente está falando aqui é um assunto bastante sério e que vale ser considerado. Por quê? Porque tem pessoas que é muito ingênuo. Na hora, conta, expõe a sua vida, achando que a pessoa está lá, está para te entender. Sendo que não é bem assim. Porque tem muitas pessoas que às vezes se encontram muito carente e acha que encontra ali um refúgio ou algo que pode contar seus segredos, que pode espalhar o quê? Os seus pensamentos. E não é bem assim. E eu também gostaria de falar que aumentou muito os índices de pedofilia nas redes sociais, portanto, aumentou 60% as denúncias nas delegacias de polícia da pedofilia. Por isso, fica muito atento, porque atrás da tela pode ter um pedófilo. Como o nosso colega Daniel ressaltou, é um assunto muito sério e devia ser conscientizado, palestras, explicando para os jovens como deveria ser, como se usar isso direito, porque não é todo mundo que tem essa mentalidade. Como ele disse, muitas pessoas acham um refúgio ali, e os pais acham que elas estão bem lá. Tipo, meu filho passa o dia inteiro no computador, não sai para a rua. Mas, às vezes, ele está mal, ele está postando coisas que ele está triste, que ele não está bem. E, às vezes, ele só quer um pouco de atenção. Então, devia ser mais conscientizado, devia ser mais falado esse assunto, para todos terem o mesmo conceito que a gente, que tem que ser usado com coerência. Bom, pessoal, então muito obrigada pela participação de vocês. Sem dúvida, esse é um assunto muito importante, é um debate que deve continuar entre vocês nas redes sociais. Eu sugiro que, já que vocês estão propondo essa melhor utilização da liberdade de expressão, então eu gostaria de agradecer a cada um de vocês pela participação e fica o convite para que vocês continuem participando do nosso programa. Né, professora? Muito obrigada. A gente também agradece a participação e estamos aqui na Escola Paula Francinetti para o FESP em Ação.